quero abrir um parênteses aqui e profetizar sobre a tua vida. Na verdade, não é nem uma profecia, como que eu falo, um despertador profético, ou uma seta apontando para algo. Este mês está prestes a acontecer o Ano Novo Judaico. Toda vez que antecede esse mês, eu não sei porquê, ainda vou estudar, mas há uma travada. Não é à toa que agosto não é meio devagarzinho, todo mundo reclama de agosto, até diz, tem até alguns ditados que diz que quem nasce no agosto não é gente, que é agosto de Deus, e que tem essas... E todo, por detrás de todo dito popular, tem um centro, tem uma raiz, né? Então, eu luto muito com os meus filhos para mudar essa realidade. Agosto é ruim para os outros, para quem é do céu, é bom. Mas, de qualquer forma, espiritualmente, é como se agosto fosse um mês mais de batalha mesmo. Eu tenho algumas ressalvas sobre o porquê, mas não é esse o cerne do nosso devocional. Isso é só um despertador. O que um despertador faz? Te acorda. Quem levanta da cama é você. Senão, você pode voltar a dormir. E eu quero te despertar para algo profético. Gente, este mês está com as comportas do céu abertas para testemunhos e milagres, prosperidade, coisas sobrenaturais. Bom, só essa semana passada um filho meu ganhou um carro, o outro comprou o carro dele, o outro prosperou no seu trabalho, nunca tinha vendido como vendeu. Bom, assim, eu passarei essa manhã só contando mais de 10 testemunhos que aconteceu só do meio da semana passada até hoje. Então, eu sinto, né, que se você me ouve é porque de alguma forma você tem algum vínculo comigo e Deus te colocou você para aprender comigo, você gosta de ouvir, sei lá, ou você não gosta de mim, vem aqui para me criticar. Mas de alguma forma você está aqui. E se está aqui, eu quero profetizar sobre a tua vida que vocês vão viver um milagre. Espera aí que eu li alguma coisa aqui. Quem que é que falou um negócio de filha na UTI aí? Me explica isso aí. Quem falou? Fala, Isabela. O que a menina está na UTI? O que ela tem? Esperar ela falar o que ela tem, que nós já vamos morar agora. Ela, bom dia a todos, a paz. Ela Bom dia. nasceu de 30 semanas, pastor. Hum, Nem por mim, nem ela está viva. Eu tive uma pré-eclâmpsia muito grave e ela nasceu de 7 meses e ela está na UTI. E a cada dia, assim, ela tem lutado pela vida e a igreja toda está orando, né, para ela sair de lá. certo. Como que ela chama? É Isa. O médico falou que o intestino dela estava necrosado e, para a honra e glória do Senhor, a barriga dela murchou e não está mais necrosado. Ela tá fazendo cocô, está fazendo xixi. E toda vida que eu vou lá, os médicos falou que ela é um bebê muito grave. Ele sempre olha para esse lado, mas eu creio que o nosso Deus já é o Deus da cura. Por detrás de todo grande profeta ou profetiza, sempre há um nascimento complicado. É uma profeta. E como outro profeta, eu quero declarar a cura total sobre ela. Junto com a unção que está fluindo agora, sinto nos meus ossos, com a fé de cada um dos irmãos que estão aqui, com a certeza, como nós estamos falando sobre a fé, nós declaramos, Isabela, Anjos, tua menina vai ficar 100% e vai ser devolvida ao seu lar. E já saiba você que você tem um encargo de treinar ela para grandes coisas. Eu me disponho, aos 10 para os 11 anos, ser alguém que vai instruir ela e vai ensiná-la no caminho do profético e vai estabelecer ela como uma profetisa. Eu formo profetas todos os anos e ela será uma aluna minha e eu serei um mentor para ela, o maior orgulho do mundo, porque eu creio
no teu milagre e no milagre que está sobre ela. Ela vai confundir os médicos. A fé dela em sobreviver está atraindo para ela o dom da vida, o dom de liberar cura, o dom de carregar verdades e mistérios do céu. E eu libero sobre ela e declaro: seja 100% curada. Se ela veio com antecedência, é porque Deus quer fazer coisas rápidas na vida dela, começando a vida por um milagre. E nós, hoje, nessa manhã, eu convido todos vocês que estão aí, que estendam as mãos e declarem cura total no nome de Jesus. Amém? Depois eu quero ouvir o testemunho diário. Nós vamos orar para essa menina todos os dias até ver ela aqui na live. Até ver ela no colo da mãe dela. Na live. E nós vamos testemunhar esse milagre. Vocês creem nisso? Bem, eu creio. Eu creio. Pastor, Eu creio, amém. pastor, só rapidinho. Você estava falando testemunho aí, e dia 8 agora, eu estava caminhando junto com algumas pessoas, assim, no sentido de negócios, né? E na área do agro. E eu encontrei, esses dias atrás aí, um judeu, né? Um cara que é pesquisador da Embrapa e tal. O cara pós-doutor, ele é realmente nascido em Israel, né? E o pai dele, inclusive, ele tinha 4 anos, 2 anos, quando foi na Guerra dos 6 Dias. O pai dele foi para lá, lutou na Guerra dos 6 Dias e voltou. E tá bom. Hoje em dia ele é pesquisador da Embrapa e trabalha aqui, mora aqui em Roraima. E aí nós nos juntamos, começamos a conversar junto com mais outros dois. E acabou que a gente formalizou um grupo que está desenvolvendo na área do agro coisas muito grandes. E aí eu vou contar posteriormente, entendeu? Mas coisa para toda a região e para exportação também, né? E a gente formalizou agora, dia 8, esse grupo, né? E assim, um projeto muito grande. Eu fiquei muito feliz e compartilhando aqui o testemunho. Uau! Com certeza. Glória a Deus. Todo testemunho é maravilhoso. Desde uma dor de cabeça, a um negócio que se fecha, a um carro que se ganha. Para mim, quando é Deus que faz, não tem medida, é milagre. Então, nós celebramos o teu milagre, que foi na área dos negócios, como nós celebramos o milagre da Isabela, que é sobre a filha dela. E nós vamos viver todos juntos. Porque do que seria nós falarmos de fé se não liberássemos a fé? Uma das coisas, eu estava meditando semana passada no texto de Atos dos Apóstolos, que diz que os apóstolos permaneciam na doutrina e testemunhavam Jesus. Essa palavra testemunhar Jesus ficou na minha cabeça, eu fiquei meditando nela. Que, na verdade, hoje, o que se vê, principalmente na internet, é muita gente falando sobre Jesus. Mas pouca gente testemunhando a partir de suas vidas quem Jesus era, como se mover. Então, eu falo sobre Jesus curar as pessoas, mas quando chega a minha vez de liberar a cura, eu travo. Então, eu preciso testemunhar Jesus para as pessoas e ser Jesus para as pessoas. Então, eu fico muito feliz que o nosso devocional não é só um lugar para alguém vir falar sobre a Bíblia. Mas, se tivermos que parar para liberar uma palavra, para liberar uma cura, para viver algo sobrenatural, nós vamos viver. E eu estou crendo que estes serão dos pequenos milagres que estão começando para grandes que virão. E nós aqui nas nossas manhãs vamos beber destes milagres que Deus vai derramar sobre as nossas vidas. Amém? Vamos para o nosso devocional. Paramos na sexta-feira em a fé é a certeza, né? Se você perdeu, nós começamos a meditar nesse texto de Hebreus 11, sexta-feira. Então, depois é só entrar no link
e assistir lá, tá gravado, tá? E é só assistir a primeira para você não ficar tão perdido. Mas nós falamos sobre a ruspostase, né, que é o derivado de estar sobre algo, sobre a fundação, sobre a base, sobre a substância. E falamos bastante sobre essa questão da fé ser uma substância criativa, e aí expliquei para vocês que o porquê que sem fé é impossível agradar a Deus, porque, na verdade, quando você acessa a fé, você toca em Deus, porque a fé tem substância Deus. E quando eu me utilizo da fé, eu me utilizo de Deus, eu conecto-me a Deus e eu opero a partir de Deus e Deus opera a partir de mim. É uma simbiose entre céu e terra. Então, eu terminei a live na sexta, não, né? Pré-feriado, quarta-feira, falando sobre a questão da substância. E tem mais 3 coisas que nós vamos terminar hoje, a palavra coragem, do texto de Hebreus 11, 1. Nós começamos Hebreus 11, 1 e não conseguimos ainda, em 2 dias, enxugar esse verso. E não enxugaria o resto da vida, mas dá para a gente dar uma resumida. Então, vamos lá. O próximo significado grego da palavra ruspostase, que é a palavra usada aqui para certeza, que ela tem várias vertentes e vários significados, tanto que no dia aqui, na quarta, eu mostrei que só aqui na live tinha 4 traduções diferentes para a mesma palavra. A fé é o firme fundamento, a fé é a certeza, a fé é a substância, a fé é a convicção, porque cada palavra, cada tradutor pegou uma das palavras aqui que os postase significa para colocar naquilo que o escritor aos Hebreus queria explicar sobre a fé. Então, vamos lá. Eu quero falar de um significado que para mim é poderoso. Que é confidência. Olha que interessante. A palavra ruspostase tem como uma das seus significados confidência. Então é como se dissesse, a fé é a confidência das coisas que não se viu. Meu, isso é demais, mano. Por quê? Porque confidência é mistério, segredo. Deixa eu te explicar de um jeito fácil. Lembra na escola, quando você gostava de um menininho ou de uma menina, você ia no teu melhor amigo e falava assim, eu gosto dela. Você contava e tornava confidente da tua verdade aquela pessoa. Amém? Você contava o seu segredo e a partir do momento que aquela pessoa sabia do teu segredo, ela era teu confidente. Olha que louco isso. A fé é a confidência. Do quê? Do que Deus te disse. Por que que a fé, ela agrada a Deus? Porque, na verdade, a fé te faz confidente dos mistérios que Deus quer revelar para a terra. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, Paulo dizendo, ele diz, eu não venho com palavras persuasivas, e nem com conhecimento humano, mas eu venho com o poder de Deus, que vai falar sobre Cristo crucificado, e ele começa a entrar em outro assunto, e ele na verdade, começa a ampliar esse assunto e começa a falar, olha, eu falo a partir do Espírito, e aí ele começa, assim como o Espírito humano conhece as profundezas do homem, o Espírito de Deus conhece os mistérios de Deus. E aí ele é o texto clássico que muita gente faz uma exegese, faz uma interpretação errada. O que os olhos não ouviram, ouvidos não ouviu, nem chegou ao coração do homem. Quantas vezes vocês ouviram esse texto e ligaram ele pós-morte? Que quando eu morrer, eu vou ver o que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e que nem chegou ao coração do homem. Mas se você ler o contexto inteiro e ler o próximo versículo de 1 Coríntios capítulo 2, você vai ver que está escrito lá assim, o que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, mas nos é
revelado pelo Espírito. Ou seja, mistérios, segredos que ninguém viu, que ninguém ouviu, que ninguém sabe, mas o Espírito Santo conta pra gente. A fé te faz confidente dos mistérios de Deus. Agora, Deus, você conta teus segredos para qualquer um? Tem uns tontos que contam. Tem uns tontos que são tão bobos que eles contam o seu segredo até para seus inimigos. Tem gente que vem, eu aconselho gente todos os dias, e tem gente que vem, pastor, fulano me traiu. Eu falei, mas ele nunca foi teu amigo, para que você foi contar isso para essa pessoa? Não, mas é que eu achei que era. Então, diferente de você que acha, Deus não acha, ele tem certeza. E você deveria ter dito amém agora, porque ele tem certeza em confiar a você coisas sobrenaturais. Ele tem certeza em te fazer confidente dele. Agora, vamos lá. A primeira face de confidência é maravilhosa. Por quê? Mãe, Deus pode te contar algo que ninguém sabe. Deus pode dar, Alex, uma ideia que não deu para ninguém, e isso te prosperar na terra de uma forma sobrenatural. Deus pode te dar um ministério fora do comum, Angélica. Deus pode te dar hoje milagres que você nem sonhava acontecer. Deus pode usar alguém como a Suliana, como a Isabela, como o Leandro, como a Lisandra, para começar um novo nível de avivamento que as igrejas não viram, que ninguém ainda provou. Deus pode começar a contar mistérios da tua família para você e te usar como um pilar para a transformação da tua casa. Isso é fé. A fé é a confidência das coisas que não se viram. Uau! Isso é demais. A confidência do que não se viu, mas se ouviu. Mas se ouviu, porque a fé vem pelo ouvir. Você não viu na terra, mas você ouviu do Pai. O Pai te contou um segredo. E você precisa acreditar. Ele diz para você algo que você vai ser, acredite. Ele disse algo sobre a Isa no hospital, então eu acredito. O que Deus está te dizendo? Ainda que pareça loucura, ainda que pareça maluquice, na verdade, só é o que ninguém nunca viu. Você já parou para pensar o que seria você voltar no tempo, há 200 anos atrás, com um celular e dar na mão de alguém? Eles iam achar que era um alienígena. Eles iam achar que era tanto que Bob Jones, ele profetiza na década de 60 sobre os celulares. E ele fala que viu um monte de gente andando na rua com algo na mão que refletia uma luz e as pessoas ficavam tudo olhando para aquilo ali. Era a visão que Deus deu para ele, mas ele não sabia nem falar, porque não tinha celular. Não existia. Então, ele profetiza algo que ele nem sabia. Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, e vê os profetas profetizando, eles falavam de coisas do nosso tempo que para eles, por exemplo, tem uma passagem que, se eu não me engano, é Apocalipse, que João fala sobre carros que passavam como luz. O que é isso? Nada mais do que os carros nossos hoje, que na época para eles só tinha cavalo. Então, Deus confiava a eles segredos que ainda não se viram. E Deus está levantando nesse tempo profetas, profetisas, que vão saber coisas que ninguém sabe. Esse é você. Você tem acesso ao coração de Deus pelo Espírito Santo. E hoje, nessa manhã, ele pode liberar uma palavra que vai te fazer confidente. Uma palavra que vai te gerar certeza. E você vai falar para todo mundo. Você já viu uma pessoa de fé falando de coisas que ainda não aconteceu? Ela fala como se tivesse acontecido. Ela não fala, se der, eu vou comprar um carro. Ela fala, eu vou comprar um carro porque Deus falou. Eu vou mudar de casa porque Deus falou. Eu vou engravidar porque Deus falou. Eu vou casar porque Deus... O que Deus te falou? José, no que Deus te falou, ele te fez confidente. Sabe por que muitas pessoas recebem e não vivem? Porque deixam de ser confidente. E deixar de ser confidente é deixar de ser amigo. O pai revela aos seus amigos o que estava escondido.
Você é um amigo do Pai. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem como ser amigo de Deus sem ter fé? Mas uma vez que eu tenho fé, eu sou amigo. Ter amizade com Deus não é passar o dia inteiro orando. Ter amizade com Deus não é ler a Bíblia 700 vezes. Ter amizade com Deus é crer no que ele disse na Bíblia, é crer que está falando com ele na hora da oração, é se mover naquilo que ele te diz, sem dúvida, na certeza, no fundamento, na base, na substância, na confidência. Agora, confidência, o primeiro lado que eu estou te falando é maravilhoso, sim ou não? Você recebe os mistérios. Só que tem um outro lado da confidência. Digamos que eu cometi um crime e eu contei para o Alex. E o Alex não contou para ninguém. E digamos que o Alex foi uma testemunha e ele não falou nada. Se vier um julgamento e se provar que o Alex sabia de tudo e não falou nada, ele é condenado junto comigo. Porque ele é meu confidente. O que é fé? É se tornar participante do que Deus quer fazer. Por isso, ele não te chama para um lance, ele te chama para uma jornada de fé. Abraão se tornou o pai da fé, ele não era o pai da fé. Estão conseguindo entender? Deus tem momentos que ele vai te envolver no rolo dele. Pergunta para mim o que eu estou fazendo aqui em Santo André. Eu estava quietinho, não posso. Mas eu decidi crer, ter certeza. E mesmo na minha incerteza, eu tenho certeza na certeza dele. Estão entendendo? Mesmo nas minhas dúvidas e nos meus porquês, eu prefiro acreditar e confiar na certeza dele, porque ele me achou digno de ser amigo e de me envolver neste rolo. Pergunta para a Isabela se ela queria estar vivendo o que está vivendo com a menina dela internada. Mas, se ela tem fé, Deus envolveu ela numa história sobrenatural, que é a história da filha dela. Você entende que ter fé está envolvido? Por isso que a fé sem obra é morta. E obra aqui não é de enxada, de trabalho. É uma das faces da obra ali. A obra verdadeira é a obra da fé. Qual que é a obra da fé? Obediência naquilo que Deus falou. Agora, fé é igual a jornada. Fé é igual a risco. Quando eu falei do Alex saber do crime que eu cometi, não coloquei o Alex em risco? E quando Deus te envolve numa jornada de fé, ele te coloca em risco. Agora, ele não te joga lá, ele te convida. Um dia me falaram, pastor, eu não pedi para viver isso. Pedi, eu sei. Em algum momento você disse sim. Não me vem com essa conversa. Ah, eu não pedi. Um dia a menina me disse, eu não queria, ela estava toda rebelde, eu fui falar com ela, falou assim, eu não queria ter nascido, eu não pedi para nascer. Eu falei, opa, pediu sim, senhora. Você pediu para Deus te liberar, porque você é uma palavra no invisível, que foi gerada em Deus antes da fundação do mundo e foi liberado para achar um óvulo e um espermatozoide. Então, de alguma forma, você já falou com Deus. Segunda coisa, você era um espermatozoide no meio de 1 milhão, nem sei quantos milhões, e você correu mais que todo mundo, brigou mais que todo mundo, bateu na porta do óvulo até ele abrir e entrou e veio para vir. Então não me vem falar que você não pediu, porque você pediu, você lutou. E se alguém está me ouvindo aqui hoje, é porque ainda quando o espermatozoide já estava lutando para viver uma jornada de fé na Terra. E o fato do teu nascimento já te faz envolvido na história de Deus. Se você nasceu, você já está envolvido. Agora, se você nasceu de novo, você já está misturado.
Se você só nasceu na Terra, você de alguma forma está envolvido. Nem que se for para ir para o inferno, nem se for para ser inimigo de alguém, nem se for para ser um satanista, já está na cena. Mas se você nasceu de novo, aí você já está misturado com o que Deus quer fazer. E ele vai te fazer confidente. Aí vem para o próximo significado da palavra, que é coragem. Josué, seja forte e corajoso, porque a terra que eu prometi a teu pai, eu te darei. Olha que loucura. Porque a palavra coragem é uma das palavras mais repetidas na Bíblia. Tenha coragem, tenha bom ânimo, tenha força, tenha coragem. E ela está relacionada à rospostada, que é a fé é a coragem. Olha que louco. A fé é a certeza, então poderia dizer também, a fé é a coragem. Fala a verdade. Muito do que nós vivemos, se fôssemos analisar de uma forma lógica, nós não teríamos coragem de viver. E vamos ser sinceros, tem coisa que vivemos que nem coragem temos. Temos só fé mesmo. Nós pulamos, se alguém me perguntar, às vezes eu falo, gente, é loucura. A fé para mim é loucura, tem hora. Porque não tem uma explicação. Quando vê, eu já estou lá. E você não teve medo? Meu Deus, eu fui com medo mesmo. Medo não é ausência de coragem. Medo não é ausência de sabe, tipo assim, eu não quero, não consigo, tô com medo. Não. Não é. Na verdade, eu tô falando errado. Coragem não é ausência de medo, né? Tem gente que acha que para ter coragem eu não posso ter medo. Não, coragem é vai mesmo que tenha medo. Vai com medo mesmo. Em frente, isso é coragem, em frente seus medos. E então, se Deus está te desafiando em algo em fé, a fé é a coragem para as coisas que não se vê. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã, para aquilo que você ainda não viu, mas vai ver. Cada passo que você dá em direção ao invisível, Deus revela algo no visível. Vai para cima. Concluindo nessa manhã, coragem e segurança. A fé é a confidência. A fé é a coragem. E a fé também é a tua segurança. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós, porém, confiamos naquele que nos falou, que nos assegura, de que ainda que andamos pelo vale da sombra da morte, ele estará conosco. Que nos fez confidente do seu amor, por ter morrido por nós, nos resgatado, nos estabelecido e nos adotado nele. Que nos deu substância dele para fazer a base para viver uma vida sobrenatural. Então, concluindo aqui o primeiro pedaço do Hebreus 11:1. A fé é a segurança, a coragem, a confidência, a substância, a fundação, a base das coisas que não se viu. Isso é poderoso demais. Completa confiança. Meu Deus, eu nem vou entrar aqui. Porque agora nós vamos entrar no pedacinho aqui da frente. A certeza das coisas que se esperam. Amanhã nós vamos falar que se esperam. A palavra elpisio, no grego. E o que significa essa palavra? Gente, só Hebreus 11:1 é muito conteúdo. E eu estou muito feliz de falar desse assunto, porque vai esclarecendo. Nessa manhã de fé, você já está adquirindo não só conhecimento, mas entendimento de que se Deus te envolveu na história dele, ele vai te envolver nos rolos dele também. Eu sempre me pergunto assim, ô Deus, Davi estava quietinho cuidando das ovelhas, mas o Senhor achou ele, o Senhor ungiu ele, e desde aquele dia a vida de Davi nunca mais teve paz.
Era de fé em fé e de glória em glória. Então não pense você que você vai ter a paz que o mundo prega e que ninguém vive, mas você vai ter a paz daquele que te chamou. Porque aquele que te chamou é fiel para terminar a obra que ele começou. Amém, gente? Bom, esse foi o nosso devocional de hoje. Espero que você tenha sido abençoado.